Muito bem, estamos de volta. Você que está cuidando da sua casa, da sua família, você que é preocupado ou preocupada com a saúde de todo mundo, vem cá. O programa de hoje está super especial. A gente vai falar de cuidados para combater o câncer. Você quer entender um pouquinho mais desse assunto? Pois olha, o nosso organismo tem muitos mecanismos de defesa que já são naturais e eles ajudam a nos proteger de várias agressões que o corpo pode sofrer. Esses mecanismos variam de pessoa para pessoa e isso pode ser uma das explicações para a existência dos diversos casos de câncer em uma mesma família, por exemplo. Muito se fala também sobre a importância de adotar hábitos mais saudáveis para manter longe as doenças, incluindo aí o câncer. Agora, esses hábitos ajudam de verdade na prevenção e tratamento? Será que esses alimentos, será que essas práticas saudáveis realmente têm poder sobre uma doença tão forte? A gente quer entender melhor aqui como o nosso corpo funciona e o que é que ele precisa para combater o câncer. E para isso, a gente convidou aqui um enfermeiro e professor da Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA, o Raimon Rios. Ele vai nos ajudar aqui com essa conversa e eu quero convidar você também para fazer parte dela. Topa? É simples, manda um WhatsApp aqui pra gente, anota o nosso número para que você possa compartilhar aí o que você sabe, o que você estuda, o que você tem feito na sua vida. Nosso número é 12 98266 0044. Ou então você pode usar o QR Code que está bem aqui na sua tela. Isso, ao longo do programa, ele fica por aqui para você escanear e aí entrar em contato com a gente através dele. Combinado? E aí, Raimon, tudo bem? Bem-vindo ao Vida e Saúde. Olá, Teru, tudo bem? Obrigado. A gente está muito feliz com a sua participação aqui e o assunto de hoje é bastante profundo. Eu sei que você ministra aulas falando de saúde e quando o assunto é câncer, a gente sempre se aperta um pouquinho, a gente sempre se preocupa um pouquinho mais para não trazer promessas falsas ou esperanças vazias. Eu acho que é bem interessante a gente começar aqui a nossa conversa hoje entendendo como é que surge o câncer. Então, Teru, todos os telespectadores do programa Vida e Saúde. Nosso organismo é constituído de células. As células são as unidades básicas fundamentais, todas as funções são realizadas em nosso organismo. Por exemplo, o nosso intestino consegue digerir e absorver nutrientes porque as células presentes nos órgãos que constituem esse sistema têm uma forma e uma função específica que confere aos órgãos ali essa característica, esse potencial. No caso do câncer, você disse muito bem logo na abertura do programa, e eu estava ligado aqui, estava muito atento, você falou que muitas vezes as células começam a se multiplicar de modo desenfreado. Essa é uma das características do câncer, mas essa multiplicação desenfreada é consequência de mutação genética. Dentro de cada célula do nosso organismo existe o DNA, e o DNA possui as informações sobre como cada célula deve funcionar. Qual a forma que ela deve ter, que função ela deve desempenhar no organismo. Então, quando esse DNA é alterado, ele é mutado, a célula perde sua função, perde sua forma, e aí nós temos o que chamamos de câncer. Agora, essa mutação, ela deve ter alguma causa ou algumas causas. Fala pra gente das principais, por favor, Raimon. Então, o câncer, na realidade, a gente não define como uma doença, né? São provavelmente centenas de doenças. Então, é muito difícil falar, porque cada câncer, na realidade, é uma doença diferente. Então, tem características diferentes. As características comuns são essas que nós falamos aqui. O dano genético, a mutação genética e o descontrole na multiplicação dessas células. Além disso, a capacidade de invadir tecidos distantes e ir para outros órgãos, né? Agora, o que pode causar uma mutação no DNA, né? Que é exatamente essa pergunta. Então, são múltiplos fatores, né? São múltiplas causas. Essas causas estão organizadas em 3 fatores principais. Alguns são inerentes ao próprio indivíduo, como as características genéticas, o sexo, a idade.
Inclusive, são alguns fatores que nós não conseguimos mudar, estes que eu acabei de citar, né? Sim. E outros fatores também, como a própria característica do sistema imunológico, né? O sistema imunológico tem a função de defesa do organismo, mas cada indivíduo tem suas peculiaridades em relação à regulação desse sistema. Outro fator é o fator ambiental, né? O trabalho, a ocupação, a exposição à radiação ultravioleta. O outro fator, e o terceiro, né, o último desse grupinho de fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer, são os fatores dietéticos e comportamentais. Esses fatores são extremamente modificáveis, porque tem a ver com nossa nutrição, nossa alimentação, nosso estilo de vida, realização ou não de atividade física. Então, são esses os fatores que contribuem para a criação de um ambiente propício para que haja mutação no DNA das nossas células e o surgimento do câncer. Olha só que interessante nossa conversa aqui com o Raimon. Eu quero que você de casa pense o seguinte: é preciso entender o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento das nossas células, mesmo que seja de uma maneira que a gente não use uma linguagem científica aqui, porque eu não entendo, eu não sou profissional da área, mas a gente precisa entender esse funcionamento para poder fazer essas mudanças. Quero saber, Raimon, como é que o nosso corpo reage, o nosso organismo reage quando a gente fica doente? Na realidade, o nosso organismo, Teru, eu gostaria de começar um pouquinho antes, ele já é dotado de mecanismos para impedir a doença. Pensa bem, os nossos órgãos, né, o nosso organismo, ele está constantemente multiplicando células, dividindo células. Células vão morrendo, e você disse isso muito bem também na abertura do programa, e novas células vão surgindo, e isso acontece o tempo inteiro. Para surgir uma nova célula, é preciso que ela surja de uma célula que nós chamamos de célula-mãe. Essa célula-mãe gera uma célula semelhante a ela, que chamamos de célula-filha. Para gerar uma célula-filha, é preciso duplicar o DNA. E nesse processo de duplicação do DNA, será que podem acontecer erros? Lembra do que é câncer? É a mutação lá no DNA. Esses erros podem acontecer durante a duplicação celular habitual, do dia a dia, que ocorre todos os dias em nosso corpo? Pode acontecer. E nosso corpo tem mecanismos intrínsecos de proteção e defesa para editar o DNA, para impedir que uma célula com DNA defeituoso prossiga adiante, ou até mesmo para provocar a morte de uma célula que tenha conseguido se dividir e esteja com o DNA defeituoso. Além disso, o nosso organismo também possui formas de eliminar substâncias tóxicas que podem estar nos nossos alimentos, podem estar no ambiente onde nós estamos. Ele busca eliminar e ele tem capacidade de fazer isso. Além disso, o próprio sistema imunológico, que possui células que ajudam a combater e a destruir células estranhas que surgem em nosso organismo. Ora, tudo isso o organismo faz antes do estabelecimento do câncer. E aí você poderia me perguntar, ora, se o organismo tem tudo isso para impedir que surja o câncer, por que ainda assim surge o câncer? Porque muitas vezes esses mecanismos de proteção não são suficientes por vários motivos. E os principais motivos que podem fazer com que esses mecanismos sejam insuficientes são exatamente os fatores modificáveis a que me referi no início aqui, quando falei sobre os fatores causadores do câncer, como os hábitos, as questões dietéticas, as questões comportamentais, as questões ambientais. Tá? Então, esses fatores modificáveis aí são fatores que, de fato, podem atrapalhar esses mecanismos do próprio organismo para proteção contra o câncer. Agora, como que o organismo reage uma vez que o câncer está estabelecido? Aí depende muito do tipo de câncer que a gente está falando. Certo. São centenas de doenças, né? Então, os sintomas ou a forma como o organismo vai reagir vai depender muito do tipo de doença que a gente está se referindo. É muito individual, né? Você estava falando aqui, eu estava imaginando as barreiras que o nosso corpo faz para barrar, para realmente frear o desenvolvimento de doenças em geral e especificamente do câncer também. Mas a gente, por outro lado, às vezes está fortalecendo um sistema doentio com os nossos hábitos, às vezes sem saber, gente. Às vezes você tem algum hábito aí que de repente você carrega já desde a sua infância, mas que precisa ser modificado. E vem cá. Se você quer resultados diferentes, se você de repente não quer enfrentar o mesmo problema de saúde que seus pais enfrentam ou enfrentaram, que seus avós, que seus antepassados enfrentaram, você precisa também fazer escolhas diferentes. E a gente vai trazer aqui agora maneiras de você ajudar o seu organismo a combater o câncer. Vem cá, a gente não está falando de nada feito em laboratório, nem de remédio comprado em farmácia, não. São ações do nosso dia a dia. Raimon, ajuda aqui, ó.
praticar atividades físicas. Tá todo mundo careca de saber da importância dessa prática, mas na prevenção do câncer, no cuidado com a saúde, isso aqui é fundamental, não pode ser um pensamento secundário não, né? Teru, segundo informações disponíveis na literatura, entre 30% e 50% dos casos de câncer podem ser preveníveis com bons hábitos, tá? Uau! Então, é por isso que eu quero enfatizar aqui a questão dos hábitos de vida mesmo, do estilo de vida. E eu também gostaria, inclusive, de chamar a atenção para o seguinte: às vezes nós buscamos encontrar aspectos isolados que podem trazer a fórmula milagrosa da cura do câncer. E, na realidade, não é exatamente assim. É um conjunto de fatores. Um deles, muito importante, é esse que você trouxe aí, que é a atividade física. Deixa eu trazer mais um dado importante para você aqui. Hoje, considerando doenças crônicas não transmissíveis, o fator de maior risco para o desenvolvimento de câncer é o tabagismo, que é um hábito também, um hábito ruim. Tá aqui, ó. Vou até tirar daqui, ó. Parar de fumar, minha gente. Ok, então o que acontece? Estima-se que daqui a poucos anos a obesidade e o sobrepeso vão ser os fatores mais importantes para o desenvolvimento de câncer. E como é que a gente pode combater o sobrepeso e a obesidade? Através da atividade física. A OMS recomenda que cada adulto faça aproximadamente, no mínimo, 150 minutos de exercício físico, de atividade de intensidade moderada. O que é uma atividade de intensidade moderada? Uma caminhada, ciclismo, natação, atividades domésticas, jardinagem. Tá? Então, são exemplos de atividades de intensidade moderada. Se você faz ali 150 minutos por semana, a partir de 150 minutos por semana, que dá 30 minutos por dia, você já vai estar ajudando o seu organismo, já vai estar movimentando o seu corpo. Legal, legal. Vou tirar então aqui mais uma dica, vem para cá, chega mais, que o Raimon trouxe aqui, que é manter o seu peso ideal nas dicas aqui do combate ao câncer. E nesse combo aqui de não fumar, eu acho que também vale muito a pena falar sobre deixar de lado bebidas alcoólicas. Tem gente que bebe só socialmente, tem gente que acha que não está viciado, que está no controle, que a hora que quiser deixar de beber vai conseguir, mas a realidade é que muitas pessoas bebem como um escape, né, da realidade e estão, na verdade, trazendo uma realidade muito ruim sobre si. Acho que travou a imagem dele aqui. Vou para um outro item aqui, enquanto a gente tenta a reconexão. Exames preventivos. Novembro Azul está falando muito sobre a importância de fazer esses exames preventivos na intenção de diagnósticos precoces, porque quanto mais cedo é diagnosticado um tipo de câncer, isso aqui acaba sendo prevenção, né? Não é, na verdade, uma ação muito ativa que você pode fazer para combater o câncer, mas diagnóstico precoce é importantíssimo. E a última dica aqui, que eu acho que a gente vai conseguir conexão com ele novamente, tem a ver com alimentação saudável. E aqui, gente, deu para perceber que esses hábitos aqui são hábitos do nosso dia a dia, são escolhas que a gente faz todos os dias, quando a gente tira o pé da cama e até o momento que a gente escolhe ir para a cama novamente, deitar e dormir e descansar, hábitos que estão reforçando ali, né, a proliferação ou o desenvolvimento dessas células ruins e combatendo o próprio organismo que tem lutado para trazer saúde para a gente. E quando a gente fala aqui de alimentação saudável, muita gente quer saber qual é o alimento, aquele alimento de ouro, né, que deve fazer parte da minha mesa todos os dias. O que eu devo comer, Teru? O que eu devo tomar para fazer, para que eu realmente esteja protegido do câncer? Raimon, vem cá, a gente está falando de alimentação saudável aqui e nossa equipe preparou uma mesa lindíssima aqui, com verduras, com legumes, com folhas, com cítricos, temperos, castanhas. O que essa alimentação tem de poder para ajudar a gente no combate do câncer? Teru, uma alimentação mais variada possível, com frutas, verduras, legumes, das mais variadas cores,
amarelas, brancas, vermelhas, roxinhas, verdes, são extremamente importantes para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, para ajudar ele a fazer essa vigilância e também para ajudar o organismo a combater o câncer. E aí eu aproveito, já que você está falando de alimentação, estamos falando aqui de alimentação, para também falar sobre alguns alimentos muito ruins, que não tem nada a ver com esses alimentos, com essa mesa linda que está posta aí, que são as carnes vermelhas, as carnes processadas, que são extremamente danosas para o organismo. Por quê? Porque são repletas de substâncias cancerígenas. Então, quando nós ingerimos, estamos ingerindo junto uma série de substâncias que são cancerígenas e que trarão muito mal para o nosso organismo. Já os alimentos de base vegetal, as frutas, as leguminosas, as folhas, os vegetais, todos eles são repletos de vitaminas e de nutrientes e de fitoquímicos que contribuem em muito para ajudar o organismo no combate ao câncer. E eu gostaria, Teru, inclusive, de aproveitar para dizer o seguinte: eu sei que você foi tirando as plaquinhas aí, porque, na realidade, um fator está relacionado com o outro. Você pode ver, manter o peso está relacionado com uma alimentação saudável, está relacionado com atividade física também. Então, na realidade, gente, não é a atividade física só, não é só comer coisas boas, é também deixar de comer coisas ruins, como eu citei algumas coisas aqui, alguns alimentos que estão aí bem disponíveis para nós e que são ruins. É se cuidar, é fazer os exames preventivos. A gente acabou de sair do Outubro Rosa, a gente está aí no Novembro Azul agora, então se conscientizar, é desenvolver, é um estilo de vida, é um conjunto de fatores. O câncer é multicausal e a solução também é multicausal. Não existe um hábito milagroso, é um conjunto de hábitos. E você sabe, Raimundo, que você tocou num assunto muito interessante aqui. Às vezes, eu recebo a notícia de que alguém vegetariano, por exemplo, ou que um atleta está com câncer. E aí, as pessoas tendem a falar... Aliás, eu vou deixar uma interação falar por mim. Vamos ver. Traz aí na tela. Olha aí, a Ione Patrícia. Boa tarde. Tem pessoas que têm uma vida saudável, diz ela, e ainda assim desenvolvem câncer sem histórico familiar. E tem também os desequilíbrios emocionais. Será que eles poderiam contribuir para um câncer? Ione, vem cá. Além disso, além da parte da questão emocional, que eu acho que é bem forte também, Ramon, tem o que ele estava falando aqui agora. Às vezes a pessoa é só vegetariana. Ela não cuida dos outros itens da vida dela, ela ainda faz uso de bebida alcoólica, ela ainda não faz atividade física. Ou ela só faz atividade física e senta o pé na jaca na hora de pensar em alimentação, achando que por fazer atividade física ela já está livre das outras coisas, né, dos outros cuidados. Raimundo, fala pra gente então mais dessa questão, né, do todo e também da questão emocional. Então, é fato que as questões emocionais, né, podem trazer uma série de consequências para o organismo. Quando a gente está falando de um distúrbio emocional, né, e com certeza também contribui para o desenvolvimento de uma série de doenças, incluindo o câncer. São as doenças psicossomáticas. Sem falar também que é o seguinte, às vezes, deixa eu trazer, eu não me recordo o nome da nossa participante. A Ione. Ione, deixa eu te dar um dado, Ione. Olha, aproximadamente 10% ou menos dos casos de câncer são resultados de mutações herdadas dos pais, tá? Então, aproximadamente 90% ou mais são resultados de comportamentos individuais, de hábitos de vida. Então, inclusive os aspectos emocionais, estresse, o tipo de trabalho, o tipo de ambiente onde eu vivo, se eu pratico atividade física ou não, se alimentar bem. Eu me alimento bem, eu como fruta. Tá, eu como fruta, mas eu continuo comendo coisas que também não são boas. Entende? Então, é um conjunto de fatores, preciso me preocupar com todos esses fatores em conjunto quando penso no combate ao câncer. E, Teru, eu sei que o nosso tempo está próximo de finalizar, então eu queria deixar aqui um alerta muito importante, tá? Hoje em dia, o tabagismo é considerado um fator de risco muito importante e todo mundo fica muito ligado na questão do fumo e do tabagismo. Mas o relatório mais recente, liberado pelo Instituto Nacional do Câncer, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde do Brasil, publicado no ano passado, e organismos também internacionais, tem trazido uma preocupação muito grande com a obesidade e com o sobrepeso. Às vezes a gente não associa obesidade e sobrepeso com câncer. A gente associa com outras doenças, mas não com câncer, tá? Mas a expectativa é que dentro em pouco, daqui a alguns anos, talvez o sobrepeso e a obesidade ultrapassem o tabagismo e se tornem o fator de risco mais importante para o desenvolvimento de câncer na população mundial.
É isso aí, gente. Vamos pensar diferente. Vamos deixar de seguir a onda do que está todo mundo fazendo e em busca de resultados melhores, em busca de viver o plano de Deus para a nossa vida. É possível experimentar abundância e é possível confiar que Ele deixou para a gente remédios que são capazes de nos ajudar a ter saúde e também a ter alegria por aqui. Eu quero agradecer aqui agora ao Raimon por participar com a gente. Quero agradecer também à Faculdade Adventista da Bahia pela parceria, que começa hoje, eu espero. E quem quiser conhecer mais do trabalho dessa faculdade, de tudo que eles têm feito por lá, eu vou dar 2 canais aqui, olha. Pelo Instagram, @faculdadeadventista, @faculdadeadventista, e também tem o @enferfadba oficial. Enferfadba oficial, que eu imagino que seja aí o perfil da Faculdade de Enfermagem, né, Raimon? Correto, correto. E tem o site também, gente, adventista.edu.br. Você conhece mais de outros cursos, de outras atividades que a FADBA realiza. Brigadão, Raimon. Espero que a gente se encontre numa próxima em breve, viu? Eu que agradeço, Teru. Um abraço para você e para todo o público do programa Vida e Saúde. Maravilha! Seguinte, gente, agora é hora de intervalo. Vai beber uma aguinha, mas vai rapidinho. Na volta tem assunto interessante por aqui. Dr. César vai falar por que as mulheres gostam de novela, gostam de livros de romance. Será que tem explicação científica para esse fato? É o assunto que a gente confere no Claramente daqui a pouquinho. E ainda hoje tem receita. 2, tem smoothie de banana e limão e smoothie de banana, pera e manga por aqui. Volto já!